Fala galera massa, e aí, beleza? Estamos aqui ao vivo, hoje nessa noite de terça-feira, para conversarmos com ele, Hugo Rioli, né? Esse artista sensacional que nos foi apresentado pela Hell Yeah, né? Cara massa de Pernambuco, multi-instrumentista, instrumentista miseravão, e a gente vai ter essa conversa hoje. Super legal. Então não esqueçam de mandar para os seus amigos essa live e participar com a gente. Fala, João Vitz. Beleza? Seja bem-vindo. Já dei uma aí para Hugo. Pronto. E agora? Agora foi. Agora foi. Vencemos essa primeira etapa, humanos versus tecnologia, né? Cara, acontece nas melhores e nas piores famílias. É osso. Cara, boa noite aí. Rapaz, Muito obrigado pelo convite, já viu? teve entrevista nossa aqui que caiu. Foram duas seguidas, 3 vezes durante a entrevista. E eu ficava com cara de tacho, né? Com vergonha da pessoa. Não sabia se era a minha conexão, se era dela, né? Aí lascava tudo. Quando a gente tem que exercer a humildade, né, velho? A gente não sabe de nada, tá tudo fora do nosso controle, e é isso, e contamos com a compreensão, né? Exatamente. Hugo, primeiramente queria te agradecer, né? Por você estar aqui com a gente hoje na Música Massa. Tava ouvindo seu trabalho aqui, né? Já tem uns dias que eu tava ouvindo e tava ouvindo de novo agora, assim. É de uma complexidade sensacional, viu? Meus parabéns mesmo, assim, pelo seu som, que a gente vai conversar durante ele aqui, durante o nosso bate-papo, né? Mas de antemão, queria te parabenizar e te agradecer por estar aqui com a gente hoje na Música Massa. Eu que agradeço, cara. Vai ser uma delícia. Simbora. Conversar sobre música é sempre gostoso, né? Vamos embora. E o bom é quando são dois nordestinos conversando, né? Porque aí eu sei que a prosa flui lindamente. Esse sotaque aí, eu já fiquei apenado. Eu acredito, é a primeira entrevista que eu tô dando para um nordestino também, velho, para alguém aqui conterrâneo. Sempre rolou para o Sul ou para São Paulo. É a primeira vez que estamos conversando, né, na mesma terra. Eu gosto disso, viu? Inclusive eu tenho Pode não, muita pode mais. raiz aqui que a gente vai conversar ao longo dessa live aí, que no Nordeste vai aparecer inevitavelmente bastante. Ah, com certeza. Meu velho, eu gosto de começar sempre pedindo pro artista se apresentar, né? Que essa live vai ficar salva e tal. Tem pessoas que já te acompanham, que vão estar vendo aqui, mas tem pessoas que vão te conhecer através de hoje, né? Através dessa nossa conversa. Então, quem é Hugo Rioli, né? Quem é esse artista pernambucano? Cara, eu sou de Candeias, né? É um bairro litorâneo aqui na cidade vizinha de Recife, Jaboatão dos Guararapes. Eu toco violão faz muito tempo, desde pirrainha, desde a idade que minha filha tem hoje, por exemplo. E sempre escutei, assim, música brasileira, cara. Assim, meus primeiros heróis da voz foram Zezé de Camargo, Luciano, Leandro e Leonardo. Aquela coisa do tom lá em cima, né? Aquele vibrato, aquela dramaticidade, sempre estive por aí. E comecei a tocar violão lá para os 12 anos e com uma meta, cara, de conseguir tocar Chico Buarque no violão. Era a minha meta. Eu queria tocar violão, mas eu queria tocar violão para conseguir tocar Chico Buarque no violão, né? Quem me inspirou nisso daí foi o Oswaldo Montenegro, né? A partir daquele disco Seu Francisco, onde ele e Sérgio Chiavasoli tocam em um repertório belíssimo de Chico Buarque. E aí depois eu conheci o metal, né? E aí eu já estava com aquela coisa da música brasileira na cabeça, e aí eu conheci o metal, power metal, Stratovarius, e eu, opa, esse negócio é legal, é divertido, é instigado. E aí, mais tarde, aos 15 anos, surgiu a oportunidade, um convite de cantar numa banda de metal, e aí eu já estava ouvindo metal, né? Ali a partir dos 10, eu já estava ouvindo Stratovarius, Nightwish, né? O Angels Fall First, o primeiro disco lá. E aí, com 15, cara, eu conheci o metal. Com 10, tive a oportunidade de tocar numa banda de metal com 15. E aí eu comecei a compor
com um violão que eu já sabia em 3 anos. E aí a primeira música que eu compus tinha quase 7 minutos. Cacetada. Esse é mais ou menos um eu. Quem sou eu? Musicalmente, eu sou um cara que a primeira música que fez, segundo isso aí, tudo que aconteceu na minha música, teve quase 7 minutos. Né? Com várias partes ali, a bandeira ômega, né? Que foi com a qual o Pablo Romeu, que toca comigo, né? Que produz aí comigo o som e está produzindo o disco, toca na capela, ele me conheceu através do ômega, né? E a música que ele sempre fala, meu irmão, a bandeira massa, aquela música Between Heaven and Hell, caramba, era minha. Pô, que massa, velho. Pablo Romeu, né? Gosta mais da minha música lá no lance. E aí, esse continuou sendo eu, cara. Na música, eu vou juntando tudo que eu sempre escutei, desde música brasileira até o metal mais extremo. Eu estava vindo do trabalho agora, escutando o Blood Red Throne, não sei se você já ouviu, um metalzão Não. brutal, death metal. Vou até anotar aqui. E isso tá tudo no som, né? Você saca aí o inevitável ali naquele final, aquele bombão ali treinado. É um Não, a gente negócio vê bem muita, metal você extremo. tem muitas passagens de bumbo duplo. Sua música ela tem muitas camadas assim, que, porra, é sensacional. Pra quem curte progressivo, então, viaja ali. O lance da sua voz, uma voz forte também cantando ali, é sensacional. Muito obrigado pelas palavras. E aí o progressivo tá ali, né? É massa, porque eu também sinto essa naturalidade, cara. Eu não sento e estudo o que é que eu gostaria nessa música para pro público. Não é? É tipo fazer um produto. Fazer um produto. Não, eu faço música, né? E aí é arte, Uhum. né? E aí a arte é muito de dentro para fora, a gente sabe disso, né? Todo mundo que mexe com qualquer tipo de arte, desde teatro, né? Teatro é uma coisa que você sente de Aham. dentro para fora, você deixa o personagem sair, você cria o personagem dentro de si para poder deixar ele sair, né? Então a pintura, né? Então a música também é assim, é algo de dentro para fora. E aí tudo que está aqui dentro é o que eu já absorvi. E eu absorvi de vários mares. E tá tudo aí sempre, sempre estará, e é massa essa brincadeira de tá, agora eu vou usar samba. Eu vou pegar minha influência de noite do Estrada, e eu quero ver o que é que dá eu juntar com alguma outra coisa que Aham. porventura venha, né? E aí vão nascendo, né? Eu sou esse cara, eu sou um cara que mistura a MPB com rock progressivo. É isso. Sensacional. Eu ia até te falar justamente isso, assim, né? Porque, por exemplo, a gente conversando e você já citou várias influências e a primeira mais sensacional, assim, você falar abertamente é, por exemplo, Zezé de Camargo e Luciano e Leandro Leonardo, né? Ali, os sertanejos ali do 90, do 80, né? Que, por É exemplo, old school, muita gente da Chitãozinho e música, Chororó. Chitãozinho Chororó, que, porra, muita gente da música, principalmente do rock and roll, às vezes tem vergonha de dizer que escuta uma outra coisa fora do rock, né? A gente conversou com o Terra esses dias com o Max e o Lucas, que são da Hell Yeah também, né? E ele falando assim que a influência dele é a música sertaneja de Almir Sater, né? Para fazer o som dele. Aí eu queria te falar, perguntar disso, por exemplo. Você cita Elomar no seu release. Elomar é aqui do ladinho, Vitória da Conquista, pertinho daqui. Que E massa. até episódio Power of the Dragon Flame, né? Como é que é Exatamente. isso, Ai, velho? meu Deus, que sacanagem você ter falado desse disco. Aquele disco é sensacional, bicho. Aquela Esse música disco mais mudou minha ainda. vida. Esse disco mudou minha vida. Você escutou Inevitável do jeito que eu gravei por causa do The Power of the Dragon Flame. Gargoyles, Angels of Darkness, Angeli de Pietra Mística é Aham. uma das músicas mais sensacionais que eu acho que já foi feita. A gente tem que colocar ela no rol das grandes músicas clássicas. Ela é grandiosíssima, né? De uma dramaticidade absurda. Ela é épica, ela é... Eu não sei. Ela é reticências. Obrigado, viu, por ter tocado nesse disco aí já. Tô gostando demais da conversa, cara. Vamos embora. Vai, fala aí. Pô, quando eu li, bicho, quando eu li no seu release ali, Rhapsody, eu falo assim, velho, o cara escuta coisa que eu escutei também quando eu era mais novo e isso é sensacional. Eu gosto também, cara. Essas interseções aí. Essas interseções são o que fizeram o meu ciclo de amizade. Assim, o ciclo de amizade. Né? Os meninos da banda da Ômega,
Rafael, Magno, Tiago, Felipe, eles, eles tinham algumas interseções, mas eles também estavam muito abertos. E eu sempre fui aberto a conhecer banda nova. Um dos meus principais hobbies era comprar o Planet Metal com aquela coletânea de 15 músicas, onde tem 15 bandas diferentes. A Aham. cada tacada eu conhecia 15 bandas diferentes e o release. Então isso era massa. Algumas coisas que eu gostava de levar e eles traziam. E a gente, por gostar de coisas similares, a gente se confiava, né? E eu conheci muita banda através dos meus amigos, justamente pelas interseções, Uhum. que é basicamente o que está acontecendo agora, aqui entre Sensacional. nós. E como a gente estava falando, assim, por exemplo, esse lance da mistura, né? Como é que se deve ali, né? Quando você falou que você não faz algo comercial, você faz a música como você entende ali, você sente e tal, né? E aí, nesse Exato. contraponto, né? Como a gente falou assim, pô, Elomar é muito específico, né? Todo mundo, assim, que É. ouve Elomar, conhece Elomar, né? Quando você tá ali, né? Vendo seu trabalho, as suas músicas, suas influências, o lance de escrever em português, né? Como é que você enxerga todo esse seu trabalho nesse sentido, assim? De Eu, escrever em eu, eu, português, de misturar. eu gosto do português. Eu gosto do português, eu acho o português uma língua muito poética. Ela é muito passível de dramaticidade, né? É diferente, é uma língua muito rica. Só quando você troca, às vezes, a ordem da palavra na mesma frase, já fica com uma elegância tão mais gostosa de ouvir, né? E aí se canta, o português se canta. E eu acho que tem muito mais liberdade, né? O pessoal do metal, do rock, diz que é ruim cantar em português. Eu acho que é mais fácil cantar em português, né? Eu tiro pelo Paulinho Mosca, que ele canta com a liberdade, assim, ele escreve o que ele quiser e ele canta como quer. Ele Uhum. tem um centro da harmonia da voz, mas ele segue. Meus cachorros estão passando por debaixo daqui do pedestal, hein? Ah, que Balança tudo. tranquilo. Me perdoem todo mundo. É Hipátia que está aqui Não, embaixo que agora. tranquilo. E Por ele aqui a gente tem cria quatro aquele também. padrão. E eu tenho 3 e 2 porquinhos da Índia. Também gostamos de bichos. Tamo junto. Aí, aí o Paulinho Mosca ele cria aquele padrão, mas quando ele vai cantar, ele brinca em cima do padrão. É tipo o Fagner, né? O Fagner é a mesma coisa. Ele nunca repete a mesma coisa. Ele sempre dá uma firulinha, qualquer coisa. Ele se deixa aí. E isso é Uhum. uma coisa que no português é massa, porque as letras às vezes podem ir. E você pode seguir para onde a letra está indo, na liberdade harmônica também. Então, cantar em português é uma delícia. Eu não penso em voltar a escrever em inglês, talvez para fazer versões, caso seja interessante, assim, em relação a marketing, né? Em Uhum. relação à carteira, né? Ao produto. Eu gravaria, eu tenho muita vontade de gravar em espanhol, né? Tenho muita vontade de gravar em espanhol. E italiano. Agora, inglês, eu acho que perderia um pouco da poética, sabe? Por mais que a gente tenha um Uber, né? O Mikael escreve muito bem, né? É uma Uhum. escrita em inglês ali, traduzindo até algumas coisas arcaicas no inglês, mas eu acho que o português ele dá mais liberdade. E aí, quando a gente começa a falar de progressivo, juntando a MPB, eu acho meio leonagem, porque eu acho que a MPB é progressiva pra caramba, cara. É, A gente tá falando de Alomar aqui, pelo aqueles amor de acordes Deus, dissonantes ali, né? História do Estradar, Campo Grande, qualquer coisa que a gente pegue do Elomar é puro progressivo. Obviamente, a gente rotula ele com a maior especificidade como um violeiro, né? Um cancioneiro sertanês ali, mas ele é um trovador. E você vê influências renascentistas no cara, só que ele vai para lugares incomuns. E eu acho que o progressivo é esse, né? É ir para lugares incomuns, é o progressivo, né? Uhum. E aí eu acho que Eu combina acho, muito. o que eu falo assim, eu acho massa quando você fala aí do lance de cantar em português e você gostar, e quando compara com outras bandas que falam assim, ah, cantar em português é difícil. Na verdade, eu não acho que cantar em português seja difícil.
Eu penso assim, que essas pessoas não conseguem transcrever o sentimento para escrever em português, assim, de uma forma significativa, né? Porque, por exemplo, tá em inglês, o cara vai estar cantando ali aquela mesma coisinha de sempre que toda banda faz, né? Fire, Desire, não sei o quê, o cara vai ficar ligando mais no instrumental, né? E em português, não, pô. Tipo, você casar um riff com um verso em português, você, né, encaixar aquela nota certinho ali naquela sílaba, é um negócio que dá uma destravada a mais ali, né? Eu também acho. Eu também acho. O Alceu Valença, os primeiros discos dele também eram bem. Zé Ramalho também, né? Tinha um quê de rock progressivo ali, sem ter muita distorção. E que a gente vê essa liberdade, né? Eu acho que o brasileiro ele canta com mais liberdade. Eu acho que isso é uma característica que não é difícil de notar. Acho que é Uhum. bem claro. Você pode pegar Lulu Santos, você pega Tim Maia, você vê que a galera sempre brinca com a voz. A galera não está repetindo a mesma coisa, né? Como você pega o pop. Um pop é muito composto, é muito bem composto. É aquilo. E se reproduz aquilo, né? É impressionante. Eu acho isso muito difícil também. Mas eu acho que a música brasileira essencial, ela é mais livre, né? Você escuta a gravação original dela e a galera executa de uma forma livre, né? A voz. Você vai ao vivo, executa-se de uma outra forma, fiel, mas ainda com a Uhum. liberdade do povo, né? Sou apaixonado por isso na música brasileira. E eu sou metaleiro. Aí eu junto É, tudo. não, pô. Eu, conversando com você, eu lembrei até de uma situação que eu falei até numa outra entrevista, que eu tinha visto uma entrevista do Rafael Bittencourt para o pessoal da Rock Friday, né? Rádio Rock Friday. E aí ele falando que logo novinho ele foi estudar nos Estados Unidos e ele foi procurar um dos professores dos caras do Toto para aprender a tocar guitarra. Chegou lá, ele conversou, se apresentou como brasileiro, né? E aí ele falando que queria tocar igual o Steve Vai, não sei o quê, TTT, as influências da época. E aí o cara virou para ele e falou bem assim: brother, você tem Baden Powell no Brasil, você tá vindo fazer o quê nos Estados Unidos? Desse nível, né? Desse nível. A gente tem uma riqueza de instrumentista absurda, né? Meu Deus do céu, de poeta, Oswaldo Montenegro, como ele escreve, né? Você pega por Sim, e brilho e uma vai voz. ler com uma voz espetacular. Ele é um dos meus heróis. Você vai ler qualquer coisa do Chico Buarque, é uma experiência. É uma experiência. Uhum. É impressionante. Esse poder de orquestração de todos os parceiros de Chico Buarque, do Edu Lobo, né? Você pega a orquestração do Edu Lobo, você não precisa ir para fora para ter referência da orquestração. O negócio é um nível de arranjo, pelo amor de Deus. Né? Eu não encontro em nenhum lugar um nível de composição e de complexidade musical como a obra de Chico e Edu. Eu não encontro. Eu acho assim, oi, Pátia, tá dando uma dinâmica aqui na live. Eu acho um dos suprassumos da música mundial, da música humana, da história da música humana. As composições de Chico Buarque e do Lobo são uma das maiores coisas assim, que eu acho que o humano conseguiu fazer em termos de música no mundo, na história, na minha opinião. Ah, não. E pesa muito a sua opinião. Ó, Metaleiro Fantasma falou assim: o povo que fala bonito, quando eu crescer eu quero ser assim. Obrigado, meu querido. Mas aqui Obrigado. são dois apaixonados por música conversando. É, Vazio foi seu último trabalho, né? Que você lançou agora. E assim, bicho, quando eu comecei a ouvir, né? Eu dei o play ali nas principais, né? No Spotify. E logo quando começou, antes de eu ler o seu release, né? Eu já senti uma teatralidade muito forte nela, né? Aí depois eu vi que você tinha influência do Rhapsody, etc, né? Muita coisa do progressivo ali. Como é que foi o processo de composição dessa música? Tipo, o cara, eu tava lance até dos pensando. sentimentos. É porque assim, 2021, né? A gente ainda estava na pandemia. Esse Exato. é a bola da vez, né? A gente ainda está nesse processo de desgarrar da pandemia, mas a gente ainda vai acabar entrando, voltando muito nela, né? É, Como é que foi esse lance de vazio em 2021? vazio. Eu tinha essa letra,
há um tempo. Eu tinha escrito ela no início de 2020, logo depois do confinamento. Só que eu tinha desenhado outra harmonia para ela. A harmonia é esta que eu esqueci e eu não lembro mais. E eu não queria perder essa letra. E aí eu recomecei tudo. E quando eu comecei a sentir que foi bem melhor assim, porque o Uhum. que estava vindo naquele momento condizia muito mais com o que tinha sido escrito, né? O que estava nascendo no violão naquele momento e na voz, né? Estava mais fiel ao que estava escrito ali. Porque o que está escrito ali é muito forte, né? Aquela letra, ela é pesada. Ela é Uhum. pesada. Uma coisa é a gente escutar a música ali, outra coisa é a gente deixar a letra entrar. Se a gente deixar a letra entrar e se identificar com qualquer coisa, que eu, porventura, me identifico, né? Obviamente. É difícil. E eu acho que a música terminou passando bem essa tensão. A música é tensa, É, ela é densa. né? Tem muita coisa estranha ali na harmonia, aquela, né? Mas ela é dramática também, e ela é melancólica, porque a gente está falando do vazio causado Uhum. quando a gente se desvale de si em prol da influência do externo, né? Coisa tão comum, infelizmente, né? A gente prioriza o que não é nosso. Até não ter mais contato com quem a gente era. Né? Isso é muito melancólico, isso tem que trazer uma melodia de solidão, uma coisa forte, e ela traz. A, a melhor forma de eu explorar uma harmonia, na minha opinião, é no violão, por causa da riqueza, né, ali, dos acordes. Né? São quatro dedos com pestanas e você pode brincar com tensões. Uma coisa é o sol menor, outra coisa é o sol menor com sétima aumentada e décima terceira. Então, quando você constrói aquele acorde e deixa tudo Uhum. soar, eu acho que chega mais perto do sentimento que a letra passa. As outras camadas, a gente vai tentando ver o timbre, né, mais adequado ali. E ela não começa com distorção, né? Vazio, ela começa, mas é um lamento, né? Ela Uhum. começa com um lamento. Dos sonhos joviais, não chego a me lembrar. De fato é um lamento, né? E é um violão com baixa batera. Piano ali acompanhando o violão, aquela coisa meio valsa, aquela valsa final de festa. Uma coisa você já sente uma tristeza desde as três primeiras notas que se ouvem. O que ele toca já é uma tristeza. E aquele andamento Uhum. mais devagar, né? Ele tem um andamento mais devagar. Então tá tudo conectado, cara. Tá tudo conectado ali, a letra, com a música, com o som que aquela letra pede, através do sentimento geral dentro do coração de uma pessoa que está sentindo aquilo que a letra fala, né? E o ritmo que você geralmente sente isso, né? A gente tem que dar espaço também para as explosões, porque a gente, eventualmente, quando percebemos que a gente não está no caminho que está sendo legal para a gente tem nossas Uhum. explosões. Ter essas explosões na música também é muito interessante. Então, é engraçado, porque tu falou uma palavra antes de fazer essa pergunta, que foi teatralidade, que Teatralidade. eu acho que é muito o que eu estou falando aqui, né? É a Uhum. cena, é como se o violão fosse a luz, né? A bateria e o ritmo da música fosse o passo do personagem cambaleando pelo palco. E é bem isso, né? É isso. Talvez eu tenha me delongado muito aí, Não mas se você quiser entendi. saber mais alguma coisa aí, eu posso tentar me Não é reconectar. exa... O vazio Foi foi perfeita a meio isso. colocação. Você deixou para a gente ver assim como um grande ato, né? A música ela é um grande ato, né? Sobre Eu sobre vejo esse assim. esse período aí. Uma coisa que eu ia falar, né?
sobre o pessoal falando aqui. Fala, galera, bem-vindos. Quem está chegando aí agora? A gente está conversando aqui com o Hugo Rioli. Fala, Miguel. Miguel é outro instrumentista sensacional de Brasília. Toca um samba funk Brasília. sensacional. O que eu ia falar assim, né? Esse momento pesado, né, que a gente vive dentro do... Ainda, né? Porque assim, quando a gente vê muita gente falar, né? Ah, a pandemia foi boa para X. Tipo assim, não foi boa. A gente sabe que, tipo, pessoas morreram, né? Então, você dizer que a pandemia foi boa para X ou para Y, eu acho que é meio cruel, né? E nesse lance, assim, da música, de vazio, né? Pelo menos as sensações que eu senti foram exatamente isso, assim, sabe? Tipo, algo denso, algo pesado, né? Como você fala das explosões, sabe? Tem aquela hora, assim, que a música, ela cresce, né? De uma forma, assim, que você fica... No meu caso, quando eu tava ouvindo, eu fiquei, caralho, bicho, que cara muito doido pra estar fazendo a porra dessa aqui, velho. Sensacional mesmo. Ó, Luan comentou um negócio aqui, ó. Luan falou... Ai, meu Deus. Eu tô mexendo aqui no trem, tá abrindo tudo aqui. Ai, meu Deus, volta. Luan. Realmente, na arte, expomos tanto que sentimos e é normal extravasar, desaguar, derramar. Um abraço, Rominho. Um abraço. Que bonita. Que palavras bonitas. Luan é um ator. A gente já entrevistou ele aqui. Ele é ator, escritor, poeta. A gente já entrevistou ele aqui. É um artista. Então, a nossa conversa na época foi bem rica sobre esse lado, né? Como a minha namorada, ela fala, né? Que ela é professora de português e ela é doutoranda em linguística, né? A intertextualidade que a gente pode trazer, né? Entre a música, entre o cinema, entre o teatro, né? Tudo ali, né? Convergindo, né? Oswaldo Montenegro defende muito isso, que as artes deviam se misturar mais. Né? É exatamente o que você falou. Eu acho isso um caminho muito bonito. Eu acho. E naturalmente parece que eu estou contribuindo para esse caminho aí também, né? Então, assim, muito naturalmente, cara. Eu não sinto assim, tenho essa intenção, não. É a forma como eu faço arte, digamos assim. Eu sinto ela e boto ela para fora desse jeito. E é isso. Né? Eu fico ouvindo. É engraçado porque quando eu estou voltando da escola com meus filhos, eu sou professor também, cara. Sua namorada é professora de português. Eu sou professor de matemática. E aí, eu voltando da escola, eu digo, filho, o que é que vocês querem ouvir? Suas músicas, papai. Bota Inevitável. Aí eu vou lá e boto Inevitável. Ele vem cantando. Aí eu sempre estou revisitando as músicas. E eu fico, caralho, que foda quando o Lucas entra naquele tenor, aquela explosão. É um negócio muito apoteótico, né? Muito bom, é gostoso de ouvir. E eu fico assim, fantasiando naquilo ao vivo, no teatro, com toda aquela potência. Isso vai rolar. E é muito gostoso, né? Você ouvir isso. Eu fico pensando na execução da música ao vivo, né? E aí a gente passeia, não é para falar de arte. Imagina a galera que estava ouvindo a execução das músicas de Beethoven ao vivo, cara. Pelo amor de Deus. Que devia ser extasiante num nível que eu acho que a gente não chega hoje aqui. Pelo amor de Deus. Saber que isso aconteceu, né? Música, arte. E por isso estamos aqui. Beethoven era o progressivo da época dele, né? Aquele peso, né? Bicho, era sensacional. Era a avacalhação pura, né? Vou te fazer uma pergunta aqui, mais no lance do... Como é que a galera fala? Seria, acho que prosódia, né? Nosso falar, né? Nosso sotaque. Por exemplo, em O Que Não É Amor, a gente sente o seu sotaque mais evidente, né? A gente sente seu sotaque mais evidente. Nas outras, nem tanto. Isso foi proposital? Como é que foi essa vibe aí? Não foi proposital. Foi como eu cantei na hora. É engraçado porque eu também percebo isso. Em O Que Não É Amor, eu e Pablo, a gente canta o Esperança, que toda vez que eu escuto eu fico... A gente não tinha como esconder de jeito nenhum. Porque cantar Esperança, brother,
É isso, fez demais. É um negócio que no mínimo Nem os nordestino se é. carioca tinha tanto. Poxa, e esperança, brother. Aí é no coral, assim. E espera. É impressionante. Eu escuto Maria Bethânia cantar o I também, né? Às vezes em alguns Zés, salvo engano, mas eu tenho a impressão que eu já ouvi. Mas enfim, é isso. Então, sai. Jorge Vanderlinden, que gravou a guitarra, uma das guitarras de Inevitável, que era da Morse, né? Minha antiga banda antes dessa carreira em solo que eu estou desenhando. Ele tá tirando onda. Eu mando as músicas do disco para ele, né? Do CD novo que tá saindo aí. Eu mando para ele, ele vem tirando onda dos sotaques fortes que eu gravei, né? Músicas agora que ainda vão sair. E aí eu saco, mas eu saco depois, né? Não foi proposital ali. Eu vou executar aqui esse T do jeitinho que a gente fala, esse T, né? Do jeitinho que a gente fala. Eu acho isso massa. Eu gosto dessa liberdade, né? Assim, deixar a coisa livre. Não, eu acho isso sensacional. Ó, um aluno seu mandou um oi aqui, ó. Oi, meu nome é Oriusto, seu aluno do Aí, GGE. Manda um abraço. que massa, cara. Que massa. Obrigado aí, viu? Vou passar por aqui. Fiquei surpreso. Porque eu sou professor de Show de bola. matemática, eu tenho outro perfil, que é o perfil do professor. E aqui é meu perfil de artista, né? Meu perfil mais antigo. Eu sou músico há mais tempo do que professor, diga-se de passagem, né? Eu toco desde os Não, e 12, o massa, então assim, banda você desde falou os que 15. você falou que você é professor de matemática. Aí eu falei, faz sentido ele tocar progressivo, esses tempos quebrados, esse negócio assim é coisa de matemático. Ó, Luan Ferra, falou que o velho. sotaque. Luan falou, sotaque é o tempero especial. Eu ia falar isso, assim, porque, por exemplo, você fala do sotaque, eu ia te perguntar também do disco que vai sair. O massa da gente cantar em português, cantar na nossa língua, eu acredito que é isso, né? Nosso país é tão diverso, né? Palavras, sotaques, expressões, que a gente abordando nos diversos estilos musicais, isso enriquece. Uma vez eu fui fazer, eu inventei de aprender a cantar agora depois de velho. Aí eu fui mandar uma música para um amigo meu, que eu fui fazer um coverzinho, né? Aí eu mandei, ei, velho, ouve aí. Aí ele, porra, negão, tá massa. Você só tem que estudar para tirar o sotaque. Eu falei, oxe, você tá maluco, bicho? Na televisão, hoje, os jornalistas não estudam mais ficar com aquele sotaque sulista. Pra que eu vou ter que mudar o meu sotaque? Eu acho isso uma Ó, o Miguel dizendo que eu evolução. tô cantando muito. Mentira. Olha aí. Eu vou ficar de olho no feed, hein? Tem que sair esse vídeo aí tocando o violãozinho. Mostrar pra gente. Já tem testemunha aí, velho. Agora tu tá. Aqui, Aquilo é um Miguel, violão de aço, né? Ali atrás é um violão de aço. tem uns três meninos ali. Tem um de aço, Viu? tem um 12 cordas aço e tem um nylon ali no cantinho. Você é violeiro, tamo junto. Eu O instrumento gosto. é violão Eu, também. eu voltei a estudar guitarra, mas violão é um Parece negócio ser a paixão. Parece ser a paixão. muito Eu, mais eu, doido. eu sou também muito apaixonado pelo violão de nylon. Eu tenho uma viola caipira, você falou do Almissata no início aí, do cara do Terra, né? A viola de 10 cordas está ali, belíssima. É outro instrumento que você iria gostar muito, viu? De tocar. Não sei se você já tocou na viola de 10 cordas. Não, nunca toquei. Você vai curtir, você vai curtir. Muito gostoso o som. É um mantra, né? É um mantra. Sim, cara, uma coisa assim que eu acho que vale a pena tocar em relação a que eu nunca falo sobre isso, um estilo de música, um estilo musical, outras influências que eu não falo muito sobre, eu sempre falo assim, nas minhas influências raízes do Brasil, né, e do metal, mas eu tenho uma raizinha meio estranha, que é do post-rock. Eu escutava muito Mogwai, eu escutava muito Godspeed e o Black Emperor, Sigur Rós, Tortoise, Cancer Conspiracy, Hiromi Uehara. Então, era uma galera que tinha muita coisa de ficar com aquela paletada ali, alternada, que você escuta em O Que Não É Amor, você escuta em Inevitável também, sempre tem uma frescurinha daquela guitarra ali mais... Muse também usa isso, né?
Então, eu tenho um pouco de umas coisas estranhas também. O post-rock, o rock alternativo, aquela coisa do Dredg, uma banda da Irlanda, também ali conterrânea do U2, Uhum. que é essa coisa da guitarrinha mais assim, né? Escuta Fighter, Arte da Guerra. Show de bola. Fighter, Arte da Guerra. Sacaria. Temos uma indicação aqui. Que é uma coisa que eu nunca falo, cara, e que me veio agora. Eu acho massa deixar isso aqui, porque é uma indicação Uhum. também. Essas bandas são muito legais, né? O post-rock é um estilo que não tem um público muito grande, né? Tem muita coisa instrumental, né? Muita banda instrumental em Uhum. relação a isso aí, mas que estão evoluindo muito pro metal hoje, pro math metal, como tu tava falando aí, né? Math metal, Sim. aquelas coisas quebradas, o Meshuggah, né? O Born of Osiris, aquela coisa assim. Meshuggah, pesadão pra Post-rock é porra, um timbre de assim, guitarra. interessante. Não falando do Meshuggah, que é Interessante. pesadão, assim, um timbre muito, muito doido. Eu não Eu acho entendo, legal não. você falar assim. Oi? Eu não entendo o Meshuggah. Eu citei assim, mas eu não Ah, entendo o Meshuggah. Eu não entendo, eu não consigo assim entender. é que é igual, tipo assim, você falando das evoluções, né? A gente conversou isso esses dias, e eu acho que tem a ver com o que você falou mais cedo, de a música, ela não para quando ela tá gravada, né? A gente sabe que ela sempre evolui, né? Vai evoluindo ali, né? Várias versões da mesma música, né? Quando você vai falando, a gente vai interpretando ela, né, em outros shows, em outras coisas, sempre vai acrescentando uma coisinha. E eu ia dizer, É, assim, específico do rock, né? Ele tá destravando tanto quando a gente para olhar ali, tipo, Beatles, Ramones, lá no comecinho Maiden, e hoje a gente vai ver, tipo, gente, vai vendo as guitarras cada vez aparecendo com mais cordas, 7 cordas, 8 cordas, 9 cordas, né? É um negócio assim, aonde a música vai parar, né? Destravando tanto. é verdade. O humano ele vai extrapolando cada vez mais, né? É muito interessante. E, antigamente, Pitágoras ele tocava o monocórdio, né? Dizem que ele tocava o tricórdio também. E era muito mais simples, né? Obviamente. Tipo, é o que tu falou aí. Hoje a gente pega uma Uhum. cítara. São 1000 cordas, né? E a galera chega com virtuosismo que, meu Deus do céu, é uma harpa. É um negócio assim, impressionante. O humano, ele gosta de fazer negócio avacalhado, né? Então, eu gosto de ver esses vídeos dessa galera executando coisas impressionantes. Eu gosto de ver o humano se testando cada vez mais, né? E ver o Uhum. humano se testando na música é uma coisa deliciosa. Yamando Costa, Hamilton de Holanda, é satisfatório ver aquela galera executando aquelas coisas, né? É tão rápido, é tão Pô, impossível, e é tão possível porque está sendo feito na minha frente, algo que para mim é impossível, que é uma delícia. é, é, você falou do disco, né? Que vai vir aí. E aí eu já comecei meio que trabalhar aqui, porque eu tinha essa pergunta para te fazer, assim, que você tem singles hoje, né? No seu trabalho solo. O que que a gente pode esperar do seu disco? Por exemplo, conceitual, ele vai estar assim, com essa pegada, tipo, cada música é uma surpresa diferente. Como é que você vai trabalhar esse presente pra gente? Como você está trabalhando ele, né? Antes de eu falar qualquer coisa sobre esse disco, eu preciso agradecer a Pablo. Ele foi uma luz, assim, em momentos que eu podia fazer besteira com o disco, ele chegava lá e me botava de volta no trilho e tudo fazia sentido de novo, em momentos onde minha cabeça estava confusa. E graças a Deus eu estou hoje conectado com a essência do que realmente será o disco. Tá muito bonito, cara. Os meninos da Hell Yeah já sacaram algumas músicas também, adoraram, e aí, o feedback deles para mim é muito importante, porque eu gosto deles. Uhum. Eles musicalmente têm um repertório que muito nos assemelha também. Eles enxergam a música com um olhar muito profundo. Então, eles escutarem a música e dar um feedback massa assim, pô. Então é isso aí. Acredito que é algo que vai satisfazer bastante quem procura uma música composta com cuidado. Isso assim, eu posso Pô, garantir. massa.
Quem gosta de música composta com cuidado vai adorar cada instante do disco. E é aquela coisa, eu estou construindo o disco para ser ouvido em ordem, da primeira à última música. Oh. Então, não é conceitual, não é conceitual, Uhum. mas não por isso ele não deixa de estar construído para ser ouvido na íntegra, né? Uma música puxa a outra, né? O piano que acaba em uma e o que começa na outra sempre se conversa, né? Putz, isso é muito bom. Se, se a gente consegue identificar atmosferas dentro de cada música individualmente, no disco a gente vai encontrar um passeio entre atmosferas nele como um todo também. E aí a gente meio que pode parafrasear com aquele preceito hermético de o que está em cima é como está embaixo, porque de fato passeia. O Uhum. que acontece dentro de cada música acontece no disco como um todo, né? E aí a gente pode dizer que o disco ele segue, sim, uma temática da união da MPB com rock progressivo, ainda que por vezes a gente enxergue mais elementos do rock, menos elementos da MPB, e em outros praticamente só elementos da Uhum. MPB e nada do rock. Então, assim, tem de tudo o que eu sou. Tem de tudo o que eu sou. Então, um disco que vai me apresentar bem. Vai me apresentar bem. Quando você falou assim do lance de que uma música termina com a outra, que ela me destravou duas memórias. Quer dizer, uma memória e me fez pensar assim, em ouvir esse disco num loop. Eu não sei se você vai fazer isso, né? A pegadinha de que a última música vai amarrar com a primeira, né? Porque eu gosto muito de ouvir disco. Assim, a gente sabe que a gente vive num mundo de playlists, né? E muitos singles e tal. Mas eu gosto de botar o material e ouvir do início ao fim. Eu tive isso agora com a audição do disco novo do Xamã, né? Do Sky, que é tipo, achei primoroso, sabe? Tipo, você ouvir ele do começo ao fim, termina assim, você fica, porra, já acabou? E aí, quando eu falei que destravou memórias, eu me lembrei assim, quando eu comecei a tomar gosto para ouvir discos completos, foi assim, meu pai tinha um vinil do Fantasma da Ópera com Sarah Brightman, né? Sensacional aquele vinil. Ali, tipo, um dos meus filmes preferidos é o Fantasma da Ópera e livros também. E eu não tinha mais a vitrola. Aí um colega meu falou assim, velho, tem um cara ali que converte. Você quer que converta? Aí eu falei, beleza. Só que o que o cara fez? Ele converteu lado A em uma faixa e lado B em outra faixa. Então você era Bicho, obrigado a escutar tudo em ordem sempre. tipo, Ah, se eu queria escutar Masquerade, eu tinha que escutar em ordem. Se eu queria escutar Phantom of the Opera, eu tinha que escutar em ordem, saca? Então isso aí abriu minha cabeça assim de um jeito para apreciar a obra, né? Aí quando você falou que uma música termina com piano, não sei o quê, eu me lembrei na hora do Fantasma da Ópera. Assim, da forma que eu ouvia, sabe? Tipo, contínuo. cara, você vai gostar. Tem surpresas lá. Eu não posso falar muito assim, porque tem. Eu não sei. Eu sinto que agora não é para eu falar, porque eu sou meio aquele Tom Holland, né? Fala demais, entrega o jogo. E nem sei, isso é interessante, assim. Eu acho. Né? Eu acho que eu gosto da surpresa. Eu gosto da surpresa. Eu não gosto de spoiler, para você ter ideia. Se você me Uhum. indica um disco ou me indica um filme, eu não vou ler nada sobre o disco nem nada sobre o filme. Porque eu quero que o filme ou o disco se apresente completamente para mim. Eu quero sentir aquele primeiro impacto do jeito que ele se desenhou para chegar em mim, Entendi. né? Então, eu gosto de respeitar isso, dar esse espaço para a obra artística me impactar ali de surpresa, né? Então, quando você já vai preparado, o preconceito para consumo da arte, eu acho que tira um pouco do impacto, né? Pelo menos eu gosto de sentir mais a arte sem um preconceito, no choque. Eu acho que é isso, né? É da mesma forma como a gente contempla a natureza. A gente não prevê que a Uhum. natureza vai dar para gente do nada um carcarado. Eu sei. Quanta beleza foi essa do nada? O que é que eu fiz para merecer isso? Quanta honra de, né, de Aham. prestigiar isso. Então, eu gosto de fazer isso com todo tipo de
de arte, porque a gente consome arte sabendo que nela tem beleza, seja lá de que tipo for, né? É esse alimento, se alimentar da beleza, né? Se alimentar da arte é isso. Eu sou meio doido já, assim. Quando você fala que você não gosta de spoiler, eu já sou meio o contrário. Eu não ligo pra spoiler. Não que eu peça, sabe? Mas, assim, eu já percebi uma coisa em mim. Eu gosto do efeito plot twist, né? Quando termina, você fica assim, puta que pariu! Carai! Foi doido. Mas também, quando me falam spoiler, eu já olho o negócio mais antenado. Que assim, eu já sei o que, é Exatamente. que vai acontecer, então eu olho os detalhes da cena, eu olho, tipo, eu tento entender o que, é que o cara tentou passar naquilo ali, sabe? Eu fico já assim meio doido, já diferente. Romeu, oi, venho avisar que vazio é melhor. Cara, Romeu, ele é um aluno meu. A gente conversou hoje, inclusive, ele está querendo aprender a tocar guitarra aí. Eu acredito que ele vem aí para o nosso mundo, né, aí do rock. Então, Romeu, seja bem-vindo. Você está entre pessoas que vibram na mesma aí, né? Talvez a gente percorreu uma estrada já, mas você provavelmente vai chegar aqui onde a gente está hoje. E é uma delícia, cara. O rock, ele é Uhum. uma casa que abraça a gente e que dá sempre um refúgio, né? A música é isso, né? Então, seja Sim, bem-vindo à música, né? Então, é isso, mais um. E meu filho tá por aqui, mais ó. um. Olha aqui, o Metaleiro Fantasma disse que curte ver as capas dos singles. Pô, aí a gente volta para aquele assunto que a gente estava conversando, que é a intertextualidade. Você falou isso, Sim. intertextualidade. E aí esse cuidado, né, que a gente tem que ter com a arte. Porque não basta Com pensar encarte, com capa. a arte, né, a arte visual da música que canta aquela mensagem que a gente quer passar. Peraí, pô, é muita linguagem. É muita linguagem, né? Vazio tem a capa desenhada por Alexandra Jarocchi, é uma artista plástica daqui, ela é uma pintora daqui de Recife, monstruosa, monstruosa. Tenho a sorte de ter contato com a arte dela desde que ela começou e só tem coisa linda. E ela é muito sensível. E, e com ela eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu disse ali, eu não tenho ideia sobre arte. Eu vou te passar a letra e vou te passar a música. Sente ela Hum, e faz. pô, Mas eu sensacional. queria algo na mão. Destrava, né? Que Todas é as amor, sensações. né? Essa era a expectativa e ela foi contemplada. É na mão, não é nada gráfico, não foi computador, né? Não tenho nada contra, provavelmente chegaria a fazer. O que não é amor foi assim, né? Ali na mão, mas foi computador. Mas a Lê, ela pintou, ela fez tudo na mão e eu escaneei a arte. Eu tenho uma arte aqui, o papel original com desenhos. Então, isso é muito orgânico. Então, eu acho que isso também influencia, isso é transversal a tudo que vazio é, né? Uhum. A capa de vazio é transversal a tudo que vazio é. Em letra, em música, também ali, em imagem. Então fica aqui uma dica pro metaleiro, né? Metaleiro fantasma aí, Metalheiro né? Fantasma. Dá uma contemplada lá na É, arte da Alexandra Jaroque. Ó, meu cachorro, isso é Hipátria. O timbre é de Hipátria. É da mais novinha. Né? Vale a é pena, cara. Foi interessante quando uma você fala arte isso. muito sensível. Uma vez, foi numa das nossas primeiras entrevistas, né? A gente fez uma entrevista com o Kiko Dieter, que ele é guitarrista de uma banda de hard rock, né? Canadesa. Ele é canadense, canadesa. Eles são brasileiros, só que eles lançaram a banda lá no Canadá. E eu tava conversando com ele esse lance do novo, né? Tipo, hoje muita gente concebe o trabalho, Meu cachorro derrubou meu muita celular. gente, Estou muita gente fazendo hoje já resgate concebe o aqui. trabalho direto, normal, acontece. Desculpa, Concebe o gente. trabalho já para rede, né? Já concebe o trabalho para Spotify, Deezer e etc. E aí ele falando que existe uma diferença muito grande quando eles vão contratar a capa, né? Por exemplo, o artista gráfico ele vai e fala: esse material vai ser impresso ou não? Ele vai ser só para as plataformas digitais?
Porque tem um lance de conceber, né? Aí quando você falou aí que sua capa foi concebida no analógico, né? Aí eu lembrei de Wing Malmsteen, lembrei da galera ali 80, 70, que tinha que fazer os quadrinhos antigos, né? Revista em quadrinho, que o cara fazia aquele croquis A3 pra galera Brutal. desenhar página por página, né? É, é de uma sensibilidade enorme, né? Todo esse processo. Eu acho. Eu acho. Eu fiz a mesma coisa com a primeira capa, que foi O Que Não É Amor. Foi meu primo que fez, Uhum. Rodrigo Alves. Hoje ele confecciona bonecos em 3D. Só monstruosidade. O cara desenha muito e agora ele desenha tridimensionalmente e imprime na impressora 3D o negócio avacalhado, assim. Avacalhado e furioso. E eu pedi para ele, né, retratar assim, a imagem do que passava e aqueles espinhos como monstros pegando ela, agarrando, não deixando ela chegar onde ela quer e ela quer, você vê uma força nela. Eu acho uma cena, né? A capa do Quem Não Amou, eu acho uma cena. Ah, eu gosto, cara, eu gosto de viajar demais. O Paul of the Dragon Flame, pelo amor de Deus, eu tenho ele aqui original, né? Eu fico viajando no encarte dele ali, aquele cenário. Acho muito gostoso. Eu acho que dá outra experiência, né? Quando a gente está escutando a música, vendo a capa ali. É massa quando é uma capa que Uhum. qualquer música que você escute do disco, você se sente conectado com a capa, né? Ela funciona para Exato. qualquer parte de qualquer música do disco. Aí eu acho um negócio muito, né? E Transcendental. o Rhapsody, ele tinha um negócio, eu não sei se você jogava RPG, né? Mas para quem jogava RPG, aquele lance de você pegar um disco que era uma campanha, né? Os caras com a espada de esmeralda para pegar a chama do dragão, para É isso. poder não sei o quê. A Rhapsody. galera vibrava nisso. E aí eu lembrei agora de uma entrevista do Felipe Andreoli no Rosa Verso, né? No podcast do Rosa de Saron, que ele fala bem assim, que o rock, ele é atemporal, o rock e o metal, porque ele é democrático. Tipo assim, dentro do rock, a gente sabe que às vezes o punk não vai conversar com o progressivo por motivos de interesses distintos. Mas, por exemplo, dentro do progressivo, vai agregar o cara que gosta de RPG, o cara que gosta de quadrinho, o cara que gosta de filme, o cara dentro do punk vai ter aquela galera do propósito, do vegetariano, do abaixo sistema, né? Então, assim, é um estilo que é atemporal, porque as pessoas, elas têm interesses comuns, né? Aí quando você fala assim de viajar no disco tal, eu vejo um livro, eu vejo tanta coisa na minha cabeça. E é massa. Isso que tu tá falando justifica o fato de que é tão fácil conversarmos, né? Sim, É verdade. isso. É isso. Verdade. E aí a gente vê a Porque como a formação do gente tem nosso uma ciclo bagagem social. parecida, né? E como isso atrai. É uma egrégora, né, velho? Meio que as energias elas vão meio que vibrando na mesma ali e a galera tende naturalmente a se encontrar. Né? Impressionante. Eu gosto disso. É a Sensacional. vida, né? Experiência da vida. Experiência da vida. E voltando ao seu disco, por exemplo, pergunta assim, você disse que não é soltar spoiler, mas spoiler de lançamento tem? Spoiler de lançamento. Veja, a gente está mixando as músicas, né? A gente mixou mais da metade já. A gente está, se tu perceber, as músicas elas têm um som diferente, cada lançamento desse que rolou, né? O Que Não é Amor tem um som, Inevitável tem outro, De Volta tem outro, Vazio tem outro, e no disco não vai Uhum. poder ser assim, então tá tendo todo um cuidado de sentir o que a música pede para ser, mas deixá-la ali dentro do disco. Então a gente está nessa Uhum. dança, né? E está sendo muito cuidadoso, a gente está sendo muito cuidadoso nisso. E aí, por isso, eu acredito que deve estar saindo aí no final desse primeiro semestre, né? Que já é agora, não é? Que já É é agora. agora. Você falar isso. Exato. Então, se não sair em junho, deve estar saindo em julho, algo por aí, não é? A gente já falta 3 para terminar a mixagem, e depois a gente começa a escutar o disco todo,
sentir, fazer algum ajuste ali, né? Para começar o processo de masterização, e aí o resto é mais rápido, né? As vendas dos discos, né, físicos, elas vão ficar para o final do ano. O lançamento do disco ele vai ocorrer digitalmente, né? Eu vou lançar porque a galera quer ouvir. Então eu não vou prender por outros processos agora, se eu acho que Uhum. funciona também assim. Então eu vou liberar, né? E a galera vai escutar. E quem gosta de escutar um disco vai querer comprar quando eu puder disponibilizar o disco. Então é assim que eu funciono, é assim que meus amigos que gostam de música funcionam. Então, tem aquela coisa de comprar o disco imediatamente, e tem aquela coisa de consumir o disco para dizer, caramba, esse disco eu quero aqui em casa. Então, eu vou fazer isso, eu vou lançar o disco para o pessoal ir consumindo, e aí quando aquela sensação de, pô, eu quero comprar esse disco, velho, quero ver o encarte, quero pegar na mão, aí ele vai estar prontinho para a galera estar comprando aí. Então, vai acontecer essas duas etapas, né? Eu vou lançar e depois a gente bota o disco na mão da galera. Pô, massa. E quando você fala assim de lançar o disco, a galera gastar ele até a ponto de querer comprar, né? Eu tava pensando nisso ontem, né? Quando o lance, como é que está sendo consumido as coisas hoje, né? Sempre é consumido hoje mais o virtual e poucas pessoas compram o físico porque querem ter a coleção. Aí vem aquele marketing interessante que o Edu falasse que está sendo o rei, né? Que aí daqui a pouco você pode pensar em fazer isso. Tipo, lança disco, lança box, lança vinil, lança caneca com chaveiro, com não sei o quê. É isso, é Edu falasse, isso. todo mês ele lança uma coisa. Lança alguma coisa, e eu acho que é isso. Lançar tudo de uma. São estratégias, né? Eu acho essa mais interessante. Por quê? Porque é a que me toca, é a que me conquista. Tipo, Uhum, eu tô com condições. Porque assim, a gente pode ser sincero, eu sou um artista independente, não é? Eu não tenho um selo ainda trabalhando uhum. para mim, nenhuma gravadora chegou. Então, assim, tá tudo ali na raça. E a gente sabe que as coisas, né, tem um ritmo nesse aspecto, né? Nesse nível, um ritmo ali um pouco mais lento para acontecer, para poder levantar as coisas e resolver tudo que é necessário para poder o produto chegar, né, nas mãos da galera aí, né, dos fãs, dos ouvintes, da galera que quer consumir. Então, eu acho muito importante respeitar o processo, né, cada um sentindo o que é possível fazer e sentindo também o caminho. Poxa, eu acho que esse meu produto, porque assim, a gente pode pegar exemplos de diversos artistas, diversos ídolos, né? Mas e enquanto o meu público ele é um pouco daqui, é um pouco dali, é um pouco de assado, e por isso é um público levemente autêntico, né? Então, Uhum. se ele está ali esperando, consumindo, gostando, conversando ali sutilmente, por que não ir soltando as coisas devagarinho, como o Edu tá fazendo? Ele criou uma expectativa Exato. muito grande nesse disco. Ele lançou o disco, todo mundo endoidou. Eu, particularmente, paguei um pau por esse disco. E assim, só que eu não ia consumir tudo de uma vez. E é muito Exato. gostoso você estar comprando isso. Eita, poxa, você inclusive é uma forma de dar uma força, né, ao artista. Você gostou do produto, você está vendo que o artista está fazendo o produto ali para você com selo, com carinho, não é qualquer coisa. E é uma forma de você estar se reconectando com o artista e dando uma força ali. Então, eu estou indo por essa linha. É uma linha que, inclusive, coincidentemente, para mim, fica mais fácil, porque eu não preciso de um investimento inicial megalomaníaco, não é? Até porque eu não tenho Uhum. esse investimento megalomaníaco. Eu sou professor de matemática, sem uma gravadora, né, digamos assim. Só que eu estou fazendo um lance. Estou fazendo e tudo que eu vou estar colocando na mão de vocês, no colo de vocês, no peito e no ouvido de vocês, vai ser com a maior qualidade com a qual eu posso me debruçar sobre isso daí. É o mínimo que eu posso garantir. Eu achei massa você falar isso do lance de lançar aos poucos também, porque, por exemplo, até pela questão do bolso das pessoas, né? Tipo, compra o disco agora, a pessoa ela se reestabelece, compra um outro produto e vai, né? Uma sacada que eu achei muito interessante do Edu e conversa com o que a gente disse sobre intertextualidade, né? Foi o lance dele ter feito um romance
né? Juntou com Caldeira e lançou o romance do disco. Eu sou um maluco que gosta de ler livro em papel ainda. Então, eu comprei o livro antes do CD, só pra você ter noção. Tipo, eu falei, velho, eu já tinha ouvido o disco, né, no Spotify. Aí eu falei assim, velho, eu vou comprar o livro. Aí eu comprei o livro e depois que eu comprei o disco... Que massa, cara. Que massa. Tá vendo? Aí você dá um feedback desse, um testemunho desse, bonito desse, só alimenta esse caminho que eu tô dizendo aí. Então, eu tô sentindo que é o caminho certo, você vem e valida. Muito obrigado, cara. Então é isso aí, né? Eu acho massa. O Dream Theater mesmo é uma banda que eu gosto de comprar os discos dos caras. Sempre tô comprando as últimas coisas deles. O Gojira também, sempre que eu posso, eu tô comprando os discos caras, os DVDs dos caras, né? É uma forma de eu também estar ali, ó, deixando a galera nativa, e é tanta causa incrível. Primeiro, preservação das baleias. Agora os caras estão aqui cuidando da nossa Amazônia mais do que nosso próprio governo, né? Então, assim, pô, é óbvio que eu vou dar o mínimo que eu posso dar, tá ligado? E no show dos caras é um fetiche meu, né? Se os caras vierem por 300 conto, eu vou pagar. Eu vou pagar, porque essa coisa de, meu irmão, os caras vão me dar, os caras vão me preencher em um nível que, tome, velho, tome, vale, né? Então, gira todo isso aí, o quanto a gente confia no artista, né? E é o lance da memória afetiva, né? Quanta coisa a gente consegue, né? Ainda mais assim, como a gente tava falando, né? Você disse do lance do... Você tá pretendendo, aí escuta falar, valida mais. Eu acho que condiz com sua música também, porque sua música é para um público mais maduro, né? Então, de certa forma, as pessoas têm... Não que o menino não vá curtir, vai gostar. Vai ter que ser apresentado e vai curtir. Mas é a galera que tem o poder de compra, né? Que vai ali, pô, não, vou comprar a música do Hugo, que tal, e não sei o quê. Tem essa maturidade de entender. Pois é, exatamente. Eu também tenho a ciência, obviamente, de conhecer o público que eu mesmo pertenço, que não é um público de 5 milhões de pessoas aqui no Brasil, né? Então, assim, a gente sabe que a gente é minoria, né? Então, é isso, né? Estamos todos juntos nessa história, né? E eu acho que esse relacionamento é muito bom. Eu tenho mais relacionamento com meus ídolos, né? Do que, por enquanto, o pessoal tem com o meu trabalho, porque... De fato, eu tenho 4 singles. Eu encaro o lançamento desse disco, cara, como o início, entende? Então eu tô ali mostrando quem sou eu, fisgando um pouco da atenção. Olha, pessoal, vocês gostam desse trabalho? Olha essa mistura aqui. Olha essa nova proposta de música. E o disco vem para, sei lá, né? Para realmente apresentar o projeto Hugo Rioli. O que é que eu estou trazendo para a música brasileira? O que é que eu estou trazendo? Com o que é que eu estou contribuindo para a música brasileira, para a cena da música brasileira, né? Inclusive de levar, fazer esse intercâmbio com a América Latina, né? O pessoal do México está sendo tão receptivo com a minha música, a Argentina recebeu tão bem também, né? O Peru também colocou em rádios, feedback magnífico. Então a gente vê aí o Paulinho Mosca, o Chico César, passeando na América Latina inteira. Então assim, o pessoal conversa, a gente conversa entre si. Então, eu confio, né, no produto, na música que eu estou trazendo, né, e eu acredito que vai ser muito gostoso a gente estar conversando, né, eu estou no show, você está lá, e aí depois a gente vai tomar uma cerveja depois, conversando, se abraçar, ficar bebo junto, e é isso, e se ver depois de outra vez. E tudo pelo quê? Tudo pela música, cara, porque... Eu já estou interessado aqui em manter um papo com você pela conversa que a gente está tendo, tá ligado? E além disso, você se interessa na música que eu faço. Você está dizendo que canta bem pra caramba aí, daqui a pouco tu tá lançando negócio aí, eu vou curtir também. Isso. A gente tá aqui, né, velho? A gente tá aqui passeando através da arte, na arte e pela arte. E isso é muito gostoso, eu gosto. Não, oxe, você é doido. Quando você fala isso aí, eu passo um filme na minha cabeça com a música massa, né? Porque, assim, é um desses inúmeros projetos de várias pessoas que começou na pandemia, né? Eu tava aqui e falo assim, pô, todo mundo tá fazendo alguma coisa na pandemia, eu vou fazer um trem também. E eu já tinha montado essa página só para jogar vídeo que tava no celular. Aí eu falei, vou começar a música massa. E tá rolando há 2 anos. E, velho,
foi tanta gente sensacional que eu conheci através desse projeto e me proporcionou o lance, como você falou, de conversar com os ídolos, né? Por exemplo, passou por aqui Yuri Sanson, escutava Híbria, escuto Híbria, sabe? Hoje converso com um cara que estava ali na minha adolescência com o Híbria, e hoje eu troco ideia com ele. O André Ferrari, que era do Eyes of Shiva, hoje é do Mr. Eagle, o cara é meu professor de canto hoje. Conversei com o Bruno Falione do Rosa de Saron, saca? Tipo, esse lance, assim, de ter gente que eu já escutava, já admirava e conhecer novas pessoas, como está sendo o caso da gente, são essas pontes, né, que a música faz, né? Isso não tem preço. Isso não tem preço. É isso, é isso, é isso. Eu vejo o menino da Relier, eu acho uma história muito bonita deles, né, Luiz e Leandro. E o que aconteceu com eles agora, né, com o Tuata lá, com... Oh, meu Deus, qual é o nome dele? O menino do Tuata. Tu lembra? Eu esqueço o nome deles aí. Eu Não esqueci. lembro, não. Eu esqueci dele. Eu sei até algumas músicas, mas eu esqueci o nome dele agora. Mas eu vou lembrar. E foi muito emocionante ver assim, a felicidade deles de trabalhar com um grande ídolo, que foi por causa do cara que eles se conheceram e começaram toda a história, né? Isso é muito bonito, cara. Você aí trabalhando com seus ídolos hoje é um negócio, pelo amor de Deus. É isso. Eu quero mais para você, quero mais para eles, quero mais para nós, quero mais para todo mundo que está assistindo isso aqui. Amém. Que a música nos dê cada vez mais vivências inesquecíveis. Amém. Hugo, deixa eu te perguntar uma coisa técnica aqui. Por exemplo, você falou que vocês estão naquele momento de ouvir o disco e tal. Eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Age of Artemis. Você é um cara que se ouve muito e durante o processo do disco de gravação, você gira muita lâmpada? Tipo, pode mexer nisso aqui, pode arrumar isso aqui. Como é que é? Eu me ouço muito. Eu me ouço muito. Eu acho uma onda, assim, a galera que diz que grava e não se escuta. Eu me ouço bastante. Mas eu não vou procurando mudar, eu vou procurando aperfeiçoar, principalmente a minha execução de voz. Então vou ouvindo, aí vou testando outras coisas. Obviamente a gente vai brincando na mixagem, mas eu acredito que tu falou em elementos, né? Tira essa guitarra, bota isso aqui. Pronto, isso daí eu não mexo muito. Eu vou brincando mais em voz e colocando, adicionando coisa. Que foi, por exemplo, como Devota nasceu, né? A orquestração de Devota foi a última coisa que entrou nela, né? Eu compus ela somente no violão, aí depois eu coloquei ela no programa aqui, desenhei ela no piano, mandei ela para Daniel gravou um piano incrível, mandei ela para Ítalo gravou um violão incrível, e aí eu gravei a voz, chamei Nini e ela gravou. Aí eu fiquei ouvindo, e cantarolando temas. Aí eu mesmo, esses temas estão ficando bonitos, a música está pedindo esses temas, vamos testar colocar esses temas. Aí eu peguei, orquestrei, botei uns violinos, umas trompas, eu gosto de mexer com essas coisas, e ficou lindo. Aí eu, caramba, é isso. Então, em relação a isso, eu gosto de ir experimentando. Caramba, eu vou colocar um melotron aqui. Poxa, eu vou colocar um clarinete aqui. E aí eu vou testando essas coisinhas e se rolar, eu deixo. Se não rolar, eu tiro. Mas assim, principalmente em relação ao que os meninos mandam, bateria, guitarra, baixo, eu mudo praticamente nada, cara. Eu deixo isso, na verdade, na mão de Pablo. Pablo é que é o produtor, o tesoureiro, ele vai dizendo o que é que não fica. Mas eu gosto mais de ousar. E geralmente o que eu vou criando vai ficando. Muito geralmente, o que eu vou criando vai ficando. Então, é esse fluxo. Eu escuto, aí vai vindo. Por quê? Porque tudo isso nasceu na pandemia. Tu sacou? 2020 foi quando eu lancei O Que Não É Amor. Foi no meio da pandemia, assim que a pandemia estourou. Né? Então, eu não ensaiei. Nada disso foi criado em estúdio. Tudo isso foi conversado e criado à distância. Então, como é que eu vou ficar ouvindo e criando? Não é no estúdio, repetindo a execução, como naturalmente era, como naturalmente e comumente é. Então, como é que eu posso revisitar minha música para continuar compondo? Ouvindo o tempo inteiro.
Então eu estou ensaiando a música, ouvindo ela, e aí as ideias vão vindo, eu vou colocando para fora, eu vou gravando, e tudo que eu lancei até agora foi o ápice de cada música que eu compus, né? O máximo que eu consegui extrair de mim, o máximo que saiu, é o que está gravado. Então, dificilmente eu tiro. Geralmente eu coloco, digamos assim. Porque eu escuto Eu fico muito. imaginando assim, né? Oi? Porque eu escuto muito, né? Tem esse detalhe. É porque eu Não escuto entendi. muito. Eu fico pensando assim, né? Tipo assim, eu nunca cheguei a gravar nada, né? Aí eu fico pensando assim, como é que deve ser doido, tipo, você parar assim e falar assim, porra, eu fiz isso aí, velho. Velho, tá foda, sabe? Eu acho que deve ser muito doido. Se você olhar assim, tipo, meu filho aí, ó. Eu já tive uma conversa assim com muitos amigos meus, com minha esposa e principalmente com meus filhos, sobre esse lance de reconhecer a qualidade do que você faz, independentemente do que seja. É tão nocivo, né, a gente esperar o aprovamento alheio, o aprovamento, a aprovação. Aprovamento é uma palavra que não existe. Nós nos neologismos aqui, né? A aprovação alheia, a aprovação externa. A gente não pode necessitar de uma validação externa para ver que o que a gente fez é bom. Uhum. Vamos ser sinceros com o que a gente fez também, inclusive no caso dele ser bom. Né? A Sim, humildade não nos obriga a dizer que o que a gente fez não é bom ou não dizer que o que a gente fez é bom. A gente tem esse direito de dizer que o que a gente fez é bom. sim, E isso não nos faz pessoas prepotentes ou pessoas que se acham. Né? O simples reconhecimento de que o que você fez foi bom é uma coisa natural, é uma coisa que é necessária. E a ausência disso, inclusive, está gerando muita insegurança por aí. Insegurança que às vezes é explodem verdade. ansiedades, que explodem coisas que são, inclusive, patológicas. Né? Então, eu acredito que isso é um reflexo do olhar para si. Né? Então, não tem um problema em dizer que eu acho, o que eu faço, bom, eu gosto de ouvir as músicas que eu faço. Sim, eu digo sem nenhum problema. Da mesma maneira que eu gosto de escutar as músicas que os meus amigos fazem, da mesma forma que eu gosto de escutar um Gojira, da mesma forma que eu gosto de escutar um Metallica. Então é uma apreciação da arte. Se o meu amigo faz arte, ele faz arte. Se a arte dele me tocou, é isso. Eu não comparo, não precisa. A arte não precisa ser comparada, a arte não precisa ser julgada. A arte é para ser sentida. Uhum. Então, eu vou sentir a sua arte, Exatamente. né? E vou sentir a minha arte, e vou sentir a arte de outra pessoa, que às vezes é alguém que é a pessoa mais famosa do mundo, às vezes não. Né? A gente falou do Elon Musk aqui, foi o primeiro artista que a gente começou falando. Elon Musk Sim, é conhecido por quem aqui no Brasil? Poxa, né não? Alceu Valença tem mais fãs que Elon Musk. com certeza. Metaleiro Fantasma fez uma pergunta aqui. Quanto tempo dura? Isso é muito subjetivo. Quanto tempo dura para criar uma música? Desde composição até a entrega da música. Meu amigo, isso aqui é. Tem pessoas que até hoje não gravaram músicas que compuseram. Eu mesmo tenho muita música na gaveta. Então, vamos lá. E tem gente que é hitmaker, faz aí para vender, né? É, cara, eu consigo. Se eu tiver uma estrutura, se eu tiver toda uma coisa por trás, a parafernália funcionando, né, de lançamento, de gravação, tudo acontecendo, só tudo dependendo da minha criatividade, eu me considero um cara que eu componho muito rápido. Eu componho muito rápido. E as pessoas com as quais eu tenho gravado são pessoas que criam e gravam muito rápido. Então, assim, inclusive hoje eu consigo me arriscar a dizer que eu conseguiria lançar um disco de 10 músicas por ano, tranquilamente. Pelos próximos 5 anos eu conseguiria fácil. Então, eu acredito que varia de pessoa para pessoa. Por quê? Porque eu componho desde cedo, eu componho desde sempre, eu componho desde Uhum. criança. Então eu tenho esse contato com a criação há muito tempo. Eu escrevo poesias há muito tempo. Eu lembro que eu escrevia poesias quando eu tinha 10 anos de idade. As últimas folhas dos meus cadernos eram textos de poesia, né? Romances, geralmente textos românticos. Né? Eu sempre fui meio dramático. Assim.
Eu acho que os sertanejos que eu escutava antigamente não me ajudavam muito. Muito Roberto Carlos Não também, vou Reginaldo negar. Rossi, a galera, né? Do cotovelo. Então, assim, eu sempre estou escrevendo, né? E eu toco violão e procuro sempre estar criando. Então, a partir do momento que eu tenho esse exercício, eu tenho essa prática, para mim é mais rápido. Não Uhum. necessariamente o processo de criação de uma música, desde a escrita da letra até a composição da harmonia, vai ter a mesma velocidade. Foi o que tu falou, é muito subjetivo. Eu acho que, de fato, varia de pessoa para pessoa. Né? Eu acho que, E é um inclusive, tem gente exercício, que né? tira. Eu acho que é um exercício. Eu acho que tem gente que tira música de ouvido, inclusive músicas muito virtuosas, muito mais rápido do que é capaz de compor, por exemplo. Existem essas pessoas Uhum. que são capazes de escutar um solo de Kiko Loureiro e tirar muito mais rápido do que se ele fosse compor uma música. Eu acho que ele consegue concluir esse processo, né, em velocidades diferentes. Então, assim, cara, tu vai encontrar o teu tempo, né? O metaleiro fantasma aí, tu vai encontrar o teu tempo diante da tua prática, do teu exercício, do que é que tu mais faz, do que é que te dá mais prazer em estar fazendo aí no teu instrumento, na tua mão ou na tua goela, né? Vai fazendo o teu, vai seguindo o caminho que te for mais confortável. Né? Eu tô com uma vontade de escrever sobre isso. Pega o lápis e escreve, velho. Escreve, depois revisita o que tu escreveu. Né? Poxa, essa palavra cabe melhor aqui. Caramba, as palavras estão dançando, tem um ritmo aqui. Quando eu declamo, ela tem um ritmo. Eita, aqui não teve. Se eu trocar essas duas palavras por uma, vai caber melhor. Então, tu vai entrando em contato com essa tua arte, com essa tua criação, vai lapidando ela. Nós somos escultores, né? O Uhum. nosso texto, a nossa música é o barro. A gente precisa estar revisitando o barro, estar tocando nele para poder deixar a forma mais adequada. Né? Essa é a minha opinião. E que foi muito interessante, assim, esse lance, porque como a gente estava falando mesmo, né? Da subjetividade, né? Cada cara tem um tempo. Por exemplo, como você falou, hoje você tem condição de lançar um disco por ano de 10 faixas durante 5 anos, A né? cada ano E fazendo já tem apostas. banda de metal que leva 3, 4 anos entre um disco e outro, né? Para trabalhar, amarrar direitinho, né? Tem Mas artista aí, do tipo, pop. se a gente for pegar esse teu exemplo aí, o Gojira, ele passou quanto tempo desde lançar o Magma para lançar o Fortitude? 6 anos, se eu não me Uhum. engano. Foi algo assim. Mas, brother, olha o disco que a galera lança. A galera lança algo histórico, velho. Né? Então, assim, se a gravadora confiar no artista a tal ponto de estar custeando o trampo por 6 anos, Uhum. confiando que o que vai vir é algo realmente brutal. Mas assim, a gente É sabe que as verdade. gravadoras elas pressionam, elas querem estar tendo produto para estar lançando, para estar vendendo, e aí o mercado tem suas faces. Né? Eu acredito que o artista ele pode ir se reconhecendo, ir entendendo o seu potencial, ir criando novos projetos. Né? Então, obviamente, se eu tivesse 2 anos para criar um disco, poderia ser muito mais detalhado, muito mais, né, bem esculpido do que algo em 1 ano ou 6 meses, por exemplo. Né? Isso sem Exato. dúvida. Então, acho que isso muito depende do momento, depende da gravadora, depende do artista, depende do momento de tudo, inclusive, tanto do mundo, não é? Por exemplo, a Uhum. galera lançou de formas muito autênticas agora durante a pandemia. O que teve de single, tudo mudou, né? Já vinha vindo, mas agora na pandemia foi uma loucura. Muita gente lançando, muita gente. Eu, inclusive, estou nesse bolo, né? Vim nessa onda, nessa tsunami. Então, é isso, sentir o mundo também, eu acho que e aí tudo isso influencia na velocidade que o cara vai lançar. Né? Mas assim, sua Exato. disposição atual. Né? Se eu pudesse lhe desafiar, né? O que é que você tem certeza assim que você chegava lá e dava? É você dizer, cara, eu garanto a você que 100 metros rasos eu percorro pelo menos em 12 segundos. Pelo menos em 12 segundos. Eu garanto a você, eu nunca vou passar de 12 segundos. Eu posso fazer em menos. Mas mais do que isso, eu garanto a você que não. Então é aquela coisa de você conhecer sua capacidade mínima, por exemplo. Né? Enfim, essa discussão é muito ampla. Né? Muito ampla. Por exemplo, pegando o lance de vários projetos nascendo na pandemia, bandas que eu entrevistei aqui também nunca tinham tocado ao vivo, como é o tipo o seu caso hoje.
E aí, por exemplo, lançou o disco Hugo Rioli em tour. Como é que tá isso, assim, Estúdio na hora, arquitetado? brother. Estúdio na hora. Estúdio na hora. Eu quero estar com o show pronto o mais rápido possível, porque já tem oportunidades aí pintando, não é? Então, mas eu quero fechar uma coisa de cada vez, né? Porque Uhum. eu sou professor de matemática, então assim, eu tenho eu tenho outras responsabilidades na vida também. Eu sou pai, então é aquela coisa que eu estava conversando com o Otávio Mazzi, ele disse, cara, para você explodir, para você chegar lá, vai chegar um momento na sua carreira que você vai ser obrigado a deixar tudo, por nada, para gerar algo, para gerar um vídeo. Você vai ter que tocar de Uhum. graça, né? Vai ser uma turnê ali, né, na Europa ou no país vizinho, uma turnê no Sudeste, uma turnê no Brasil, não é? Abrindo para tal banda que você não vai ganhar nada, ou você vai ganhar 200 conto, isso não vai pagar, né, suas contas, isso não vai cobrir o salário que você eventualmente tenha hoje, mas ou você vai, ou dificilmente aparece outra Uhum. oportunidade, né? Eu sei Exato. disso, nós sabemos disso. Mas veja, essa oportunidade ainda não chegou, né? Eu lancei os 4 singles, eu estou no começo, eu estou construindo. Tudo que for aparecendo vai sendo negociado. Então, assim, eu acho muito improvável que exploda uma turnê nacional em 4 meses. Eu acho muito Uhum. improvável. Eu acredito que eu estou com tempo, sim, de preparar um show, né, de verificar quem é que vai poder estar comigo, se eu vou poder levar o Lucas comigo, né? Se o Lucas não vai poder ir para todo canto, fazer parceria com tenores e outros estados. Então, eu quero levar algo que eu preciso parar para poder pensar. Por quê? Você vai querer, obviamente, ir para o show, escutar Inevitável com um tenor. Sim. Eu acredito que isso vai fazer toda a diferença. Então, tudo na sua hora, tudo sendo planejado direitinho, para tudo acontecer da maneira como deve acontecer. Para que o impacto da música que eu estou levando para todo mundo seja um impacto que ela realmente quer. Eu não quero levar sem o piano. Imagina, você escutar o que não é amor sem o piano. Então, tudo tem que estar girando, tudo tem que estar bem ensaiado. Os meninos tocam com muita gente, né? Então, é uma agenda assim. Eu quero ter pelo menos o show pronto até o final do ano para começar a estudar aí, iniciar um 2023, né, com parcerias, abrindo shows, com um show bonito para poder mostrar. E aí é aquela coisa, o show já conhecido, o pessoal conhecendo, né, a música, o disco, né, tem festivais que a gente pode rodar por aí. Então, eu estou te dando spoiler assim, inclusive eu não comentei isso em nenhuma outra entrevista assim, com tanta Uhum. profundidade, com tanta transparência, com tanta honestidade e sinceridade. Né? Mas é isso. Eu estou com calma, entende? Tá Mas certo. com vontade, com vontade. O que puder aparecer, o que puder ser feito, eu vou fazer. Vou fazer o tão rápido quanto eu puder fazer, com a maior qualidade e entrega que eu puder fazer. Com calma. Tá tudo tão doido, né, cara? Se a gente começar a se afobar assim, fazendo as coisas, botando o carro na frente dos bois, vixe, para a gente levantar, é tanta coisa que já está nas costas, que às vezes cair não é uma opção, né? Então a gente vai tendo cuidado nos Uhum. passos para evitar cair, fazer as coisas de uma maneira que a gente evite dar errado. Então vamos, se devagarinho é É mais o viver o fácil dar certo, processo. vamos devagarinho. Exatamente, é o viver o processo, né? Você tá vivendo as coisas no determinado tempo, você tá aproveitando esse processo também, né? E tudo faz parte do produto final. Meu querido, estamos chegando perto do final aqui, e aí, antes dos 45 do segundo tempo, eu reservei para você um bate-bola jogo rápido. Bora? Meu Incorporando a Deus! Marília Gabriela. Vamos nessa então. Vamos lá. Chega a Eu falo assim, sorrir. com o Hugo dá para fazer. Porque assim, eu não faço isso com todas as pessoas. Eu sinto na egrégora, igual você falou, o mastermind ali, fala assim, com essa pessoa dá para fazer. Vai rolar. Por Sinto-me exemplo, honrado. um cantor nacional. Oswaldo Montenegro. Porra.
Uma banda nacional. Angra. Boa. Um samba. Noite Ilustrada. Uma música. Putz, Endless Sacrifice do Dream Theater, do Train of Thoughts. Essa é de fuder. Uma banda internacional. Gojira. Eu acho que mais gente Eu tava deveria imaginando que conhecer o ia falar Gojira. isso Ler as letras do pela Gojira. nossa conversa. Uma cor. Vermelho. Ó, eu pensei que ia dizer preto. Roqueiro só diz preto. Um livro. O Discurso do Método, de René Descartes. Para um professor, eu não esperava menos também, viu? Um filme. Um filme, poxa, Cisne Negro, de Darren Aronofsky. Pô, é muito bom mesmo, viu? E passa uma viagem ali, né? Quando aquele plot twist, quando termina ali. E por Pesado. último, uma página no Instagram. Uma página no Instagram, meu Deus do céu. Regina Navarro. Regina Navarro Lins. Regina Navarro. Regina Navarro Lins é uma psicoterapeuta aí que tem mostrado alguns novos caminhos para os relacionamentos amorosos. É uma sugestão para a galera aí. Pô, muito bom, muito bom. Hugo, Eu fui para meu outro queridão, lugar, né, velho? obrigado. Tá do outro lado. Bateria a flecha tá do outro lado ali. Meu irmão, Muito eu tô obrigado gostando por estar muito da aqui sua hoje. página, cara. Eu tô gostando. Deixa eu aproveitar aqui esse finalzinho aqui para parabenizar. Você é um cara muito divertido, velho. Tô gostando muito aí de ver suas Obrigado. coisas. Eu indico para quem tá assistindo, mas é porque a galera que vai estar assistindo isso aqui tá assistindo a tua. Então, assim, eu não vou te indicar porque tu já é indicável para todo mundo que já tá te assistindo. Mas eu tô gostando muito aí do que você tá fazendo, cara. Então, é um cara massa. Ah, mano, obrigado. Assim, eu estava conversando isso ontem com o social media, né? Que a gente fez uma reunião para todo mês a gente faz, né? Para definir o calendário e o que eu vou gravar, porque agora tá virando uma realidade a gente ter que produzir conteúdo específico, né? Porque antes começou tipo, bota vídeo dos outros. Aí, como você falou, né? Tá antenado ao mundo. Aí do nada, vamos fazer uma entrevista. Aí virou o carro-chefe da página, das entrevistas. Aí depois a gente, vamos gerar conteúdo de curiosidade? Aí foi destravando as coisas, né? E aí a gente conversando isso, falou assim, velho, o quanto... Aí ele falou, bicho, o seu jeitão, a página tem a sua cara. Porque, tipo assim, tem de tudo, tem besteira, você é besta, e conversa e Isso é resenha e tal. Eu falei assim, engraçado. velho, sou eu. Isso é massa. É uma página leve, cara. Essa coisa de coisa besta é a leveza. E é massa porque é coisa leve, bestinha, que não fere ninguém. Você não usa humor negro, você é sempre com respeito ao próximo ali, na frente de tudo. Então eu acho que a gente está precisando, a gente merece essa leveza aí, essa qualidade que você está trazendo. Vou ficar por aqui lhe acompanhando, viu? Não, mano, obrigado, muito obrigado mesmo. E, como eu ia falar, assim, antes eu gosto de pedir também para você deixar um recado final, mas antes de tudo, muito obrigado, assim, pela conversa, pela confiança, né, por ter dado esse match. Quando terminar aqui, me dê seu telefone, por favor, seu WhatsApp, para a gente continuar trocando essa ideia. E é clichê, é um clichê de mim mesmo, né? Eu vou falar aqui, assim, quase toda live eu falo que é sempre uma loteria essas conversas, porque a gente não sabe como é a outra pessoa, né? E sempre eu fico daquele jeito assim, pô, será que a conversa vai fluir? Será que vai ser legal? Eu sou muito besta de piadoca. Se a pessoa me dá espaço, eu entro com piadoca, né? Minha namorada fala, meu Deus, Romulo, toma cuidado. E quando eu li no seu release que você era pernambucano e tudo mais, eu falo assim, velho, pode até parecer, não sei se é xenofobia, mas é do Nordeste, é de casa, sabe? Eu sei que eu tá de boa. É nós, estamos juntos. Eu acho que quanto mais próximo ali, mais fácil se dar bem, né? Mas é isso. Concordo com você. É egrégora. É egrégora local, geográfica ali, né, velho? Os meninos, por exemplo, eu fico de cara com os meninos da Hell Yeah, Luiz e tudo, irmão, da outra ponta do Brasil. A gente se dá tão bem, é tão gostoso, tudo flui tanto. É muito engraçado isso, né, velho? Mas eu entendo o que você falou.
Eu concordo com o que você falou, eu penso do mesmo jeito, eu acho que é mais fácil e a gente pode até se frustrar. Mas esse pensamento é natural, eu confesso. É natural em mim também. É igual mineiro. Quando a gente vai conversar com mineiro, eu já falo assim, velho, mineiro é quase baiano. É quase baiano. Aí a gente tá de boa. É uma onda essas coisas. É uma onda. Cara, muito obrigado pelo convite. Adorei a conversa, né? Já falei isso várias vezes aqui. Adorei conhecer você, cara. Vamos nessa manter contato. E o que é que eu posso deixar aqui, né? A mensagem, como você pediu antes da gente encerrar esse encontro. Que não nos esqueçamos de nós. Pensar em nós não é necessariamente egoísta. Pensar em nós é cada vez mais necessário. Não nos esqueçamos de nós. Não só não nos esqueçamos de nós, como a gente precisa se respeitar cada vez mais e procurar fazer aquilo que tem mais a ver com o que de fato a gente quer ser. A gente tem que parar de reproduzir. A gente tem que produzir, não reproduzir. Produzir. E produzir é uma criação autêntica que vem de si. Mas a gente só produz coisas de qualidade quando a gente está conectado com a gente. Por exemplo, a gente só consegue ser um bom amigo, ou ser um bom pai, ou ser uma boa mãe, quando a gente está realmente, verdadeiramente conectado com o que a gente é, com o que a gente quer ser. Né? Então, não nos esqueçamos de nós, para que nós sejamos o máximo, os melhores que nós podemos, porque a gente pode, que nós podemos ser. Essa é a palavra que eu posso deixar aqui, é mais um apelo, né? Um apelo. E todos nós, é só dar as mãos, se conectar com o bem todo mundo conhece, né? O bem é óbvio, o bem a gente sente e sabe que ali tem um bem, ali não tem um bem. Vamos se conectar com o bem, todo mundo junto, para seguir esse caminho aí. Todo mundo só tem a ganhar. Exatamente. Valeu, meu querido. Brigadão. E tamo junto, viu? Estamos aqui esperando Tamo os junto, próximos meu velho. episódios aí. Ansioso esperando esse disco. Valeu, meu Tá querido. Abração. chegando. Valeu, meu velho. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.